aqui. Isso é bom, né? Todo mundo desejando ouvir a palavra do Senhor. E eu creio que Jesus já confirmou a palavra, porque eu na minha casa, o pastor Fernando na dele. Abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 1. Foi a abertura do culto, Hebreus capítulo 4, 3, né? E Hebreus capítulo 4, verso 14, o pastor Fernando leu. Eu creio que Jesus tem alguma coisa para falar conosco hoje, irmãos. Nessa palavra, eu creio. A gente sempre fica naquela, Senhor, o que o Senhor quer falar, com quem o Senhor quer falar. Mas Ele tem. Hebreus capítulo 1, nós vamos ler todo o versículo, todo o capítulo 1, tá, irmãos? É grande, é grande. Preste atenção, irmãos, porque a palavra é maior do que o pregador, eu tenho que dizer. Então, tudo que eu ouvir a falar não é maior do que a palavra que eu vou ler, entendeu? A palavra é Jesus Cristo. Então, já foi cantado tanto sobre Ele hoje, né, irmãos? Coisa linda, né? A gente se reúne para falar sobre Jesus, sobre Cristo. Aqui nós adoramos a Ele, aqui nós louvamos a Ele. Daí Ele disse um dia que Ele estaria presente. Quando nós estivéssemos reunidos fazendo isso, Ele estaria presente. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio na presença dEle aqui. Porque Jesus não mente. E nós nos reunimos para falar dEle. Porque não é sobre nós, entendeu? Não é sobre a irmã Raquel, o pastor Fernando, não é. É sobre Ele. É sobre o que Ele fez por nós. A importância dEle, o amor dEle por nós. Por isso nós estamos aqui hoje. Nós somos o motivo do amor dEle. Cada um de nós. É um amor grande. O pastor Fernando, a história dele, ele sempre diz que é muito grande, mas cada um de nós tem. E a gente olha para a nossa vida, a gente se acha... Mas eu também era tão pecadora e Ele me mudou tanto. Então, cada um tem a sua história grande que Jesus pegou e resgatou, né? A do pastor Fernando, ela é impactante. Dá um livro. Mas quando a gente olha para a gente, irmãos, o que Deus mudou nós, o que a gente fazia de errado, a gente olha para a vida da gente e a gente quer melhorar cada dia. E tudo é Ele que faz isso na nossa vida. A gente não quer melhorar porque nós queremos melhorar. Nós queremos melhorar porque Ele está em nós. E Ele nos quer melhor para Ele. Por isso, vamos ler então, preste bem atenção, irmãos. Hebreus capítulo 1, do 1 ao 14. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto
os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém, irmãos? Coisa linda, né? Coisa linda, irmãos. Eu estava lendo isso aqui em casa. Eu me sentei, parei para ler. E eu comecei a ler, eu li em voz alta, e aquilo me veio uma impressão tão forte no meu coração, que se hoje eu chegasse aqui na frente de vocês e continuasse essa leitura, eu não parasse por aqui, eu fosse só lendo, e vocês prestando atenção, eu não precisaria pregar nada, eu não precisaria falar nada. Foi essa a sensação que eu tive quando eu comecei a ler isso aqui. Isso ministrou no meu coração de uma forma tão poderosa que o meu entendimento era: não precisa falar nada, está tudo aqui. Isso aqui é tido como uma carta, mas eu tenho a impressão, irmãos, que é um sermão. É um sermão poderoso para a vida daquele que lê, daquele que crê. O autor, ele é desconhecido. O que a gente conhece dele? Que ele era um conhecedor profundo do Velho Testamento. Porque tudo que ele relata aqui, ele faz um paralelo do Velho Testamento com Cristo. Ele explica Cristo que veio para a nossa salvação, que já estava lá. Tudo foi escrito sobre ele lá no Velho Testamento. Então ele era um grande conhecedor. Porque essa carta, o autor, ele é desconhecido. Mas eu ainda creio, irmãos, que o próprio Espírito Santo de Deus escreveu essa carta e não deixou o autor, porque ele mesmo escreveu essa carta para nós. Ela é poderosa. Eu quero te incentivar que você saia daqui hoje, se você nunca pegou a carta aos Hebreus para ler, pare e leia pausadamente, para entender, não rápido, não, se não entendeu, volta, porque ela é poderosa, irmãos. Quem lê essa carta e não consegue ter nenhum temor quando chegar ao final dela, irmãos, esse cristão, ele tem que rever a vida espiritual dele. Ele tem que realmente ver o que é que tem de errado. Se ele pegar essa carta, ler do primeiro capítulo ao capítulo número 13, que são 13 capítulos, se você não sentir nada, se ela não mexer nada na tua vida, você tem que rever a tua conversão, o teu novo nascimento. Porque ela é poderosa, ela tem uma mensagem poderosa de exortação. Ela veio com a finalidade. O autor escreveu com a finalidade de trazer os judeus a voltar à fé deles, porque foi escrita para os judeus cristãos que tinham aceitado Cristo, mas eles estavam sendo perseguidos e eles estavam pensando em voltar atrás na fé deles. Então, o que o autor dessa carta, ele começa escrevendo, explicando Jesus no Velho Testamento. Porque, além de Jesus que eles tinham aceito, eles reverenciavam também os profetas, os sacerdotes, todos aqueles que eles conheciam da lei, eles reverenciavam. Então, quando eles foram perseguidos, eles achavam que eles tinham que voltar atrás e começar a praticar tudo que eles tinham deixado. Talvez, quem sabe, era por isso que eles estavam sendo perseguidos. Aí o autor da carta vem e começa a falar sobre Jesus. Que Jesus era melhor do que Moisés. Lá no capítulo
3, verso 3, diz assim: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Ele explica que Jesus era melhor do que Moisés. Moisés era importante, sim. Ele queria levar esse povo a entender o valor de Cristo, do Cristo que eles tinham aceito, que eles tinham conhecido. Lá no capítulo 4, no verso 8, ele fala sobre Josué. Que Josué veio também para dar um descanso. O povo entrou na terra prometida e para dar um descanso. Levou esse povo a dar um descanso. Mas Jesus era melhor do que esse descanso que Josué tinha oferecido para esse povo. Porque o descanso em Jesus que nós temos é a nossa salvação. É a salvação da nossa alma. Então Josué não era melhor do que Jesus. No capítulo 7, 24, no capítulo 7, no 24 e o 25 diz assim, ó. O autor da carta vai falar sobre Jesus como sacerdote. Porque eles também tinham os sacerdotes como grandes homens. O sacerdócio era algo muito importante. E lá no 7, 24, ele diz assim, ó, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Deus é tão grande, irmãos, que os judeus, eles achavam que Jesus tinha que vir de uma linhagem sacerdotal. Para ele ser sacerdote, ele teria que vir de Arão, da linhagem de Arão ou de Levi. E não. O que a gente aprende aqui, irmãos? Às vezes a gente quer botar Deus dentro de uma caixinha e quer que ele trabalhe exatamente da maneira que a gente acha que deve ser, né? Irmãos, Deus não é assim. Deus, ele trabalha da maneira que ele quer, na minha vida, na tua vida. Às vezes a gente até dá ideias para Deus, imagina coisas, Deus vai fazer assim, assado, daquele jeito na minha vida, e teria que ser daquele jeito. E aí Deus pega, muda tudo. Leva anos, passa tempo. A gente espera e desanima, muitas vezes a caminhada se torna difícil e dura, porque acha que Deus tem que trabalhar do nosso jeito, irmãos. E não é assim. Deus, ele trabalha da maneira que ele quer. Aí Deus pega Jesus e coloca no sacerdócio de Melquisedeque. Um sacerdote lá de trás, que Abraão deu o dízimo de tudo. Que ele não tinha genealogia, não sabia quem era pai, quem era mãe. Não tinha, a Bíblia não fala disso dele. E ele é apresentado como sacerdote da ordem de Melquisedeque. Os judeus não entendiam isso. Os judeus eles foram um povo escolhido. E eu acredito, irmãos, que eles até tinham um certo orgulho disso, né? Eles tinham um certo orgulho. Imagine, nós somos o povo escolhido de Deus para salvação. O que esses gentios querem saber alguma coisa? Como é que veio um homem aí que veio judeu, mas não veio de Arão, não veio de Levi? Agora quer ser sacerdote, sacerdote. Eles não entendiam isso. Irmãos, a religião, ela coloca em nós um orgulho, sabia? Vocês já tiveram orgulho de ser crente? De olhar para um pecador lá no mundo? E aí se sentir até, que pecador, né? Mas, irmãos, quem critica o ímpio, a Bíblia diz que recebe a sua mancha. Vocês já leram isso lá em Provérbio? Olha o perigo que é. Um dia eu estava em Gaspar, aí tinha uma irmã na frente da Caixa Econômica, vendendo os negocinhos, uma irmã bem característica de uma igreja de costumes, usos e costumes. E ela falando assim, de uma mulher que passou na estrada, bem
E eu me lembrei desse versículo e eu falei para ela, ela olhou para mim regalada. Eu disse, olha, irmão, a Bíblia diz que quem critica o ímpio recebe a sua mancha. Ela olhou para mim. Irmãos, a gente às vezes sente orgulho, sabe? Eu sou crente, eu fui escolhida, então... Irmãos, nós temos que ter misericórdia. A misericórdia em nós vai fazer o quê? Vai fazer com que nós busquemos as almas perdidas. Não ignoremos aqueles que estão se perdendo ao nosso redor. É isso que a misericórdia vai fazer em nós. Então o orgulho nosso tem que cair por terra todo dia. Porque o nosso coração, ele é orgulhoso de fato, irmão. Qualquer coisinha a gente sente orgulho, por mais incrível. E se a gente não estivesse policiando, o orgulho toma conta da nossa vida. E a gente está criticando toda a vida, está se achando o melhor, o mais bonito, o mais perfeito, aquele que não erra. Porque é difícil ver nossos defeitos mesmo. A gente tem esse problema muito sério e é todos nós. Então a gente tem que estar se policiando em Cristo. Todo dia. Não julgueis, para que não sejais julgados. Com o mesmo juízo que julgardes, julgarão a vós. Olha o perigo, né, irmãos? Do orgulho. E eu acredito que esses judeus tinham essa dificuldade de ver isso, né? Ver que Deus não trabalha da nossa maneira, irmãos. É como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e espera, confia, creia que Ele vai fazer. Creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus de verdade? Tem provado isso com atitudes, de maneiras corretas, tentando ser justo, porque Jesus Ele tem o cetro da equidade. Equidade de justiça, correto, certo, tudo. Então Deus nos quer assim. Aleluia. Hebreus 9:11. Ele apresenta Jesus como sumo sacerdote. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Lá no 3 ele vai dizer, 3:3, se eu não me engano, quando fala de Moisés, que era obediente. Mas Cristo, lá no 3:6, diz assim, Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Irmãos, Jesus é o nosso sumo sacerdote e nós somos a casa que Ele veio morar. Jesus veio morar nessa casa. Ele nos fez casa santa. Então Ele é maior do que a casa, Ele é maior do que nós, Ele é maior do que tudo, Ele é melhor do que tudo. Mas e nós, irmãos? Será que nós temos tido Jesus como o que de melhor aconteceu na nossa vida? É isso que a gente tem que parar e ver realmente. Ou será que tudo ou algumas coisas estão na frente de Jesus? Será que algo tem tomado o lugar de Jesus na nossa vida? Será que nós não estamos como essas pessoas? Colocando coisas e coisas no lugar de Jesus? Essa carta, irmãos, ela encoraja esses homens que estavam sendo perseguidos. E ela encoraja nós hoje, que estamos esperando, que estamos confiando que nós temos salvação em Cristo, que temos nossos problemas e dificuldades, que estamos tanto tempo orando por situações. Ela nos encoraja hoje a colocar Jesus no primeiro lugar da nossa vida. Ele é o melhor, Ele tem que ser o melhor que aconteceu na nossa vida. Não é coisa porque Jesus não é uma coisa, mas é o que de melhor aconteceu na nossa vida, irmão. Foi a salvação da nossa alma. Quando a gente entende isso, a gente leva a vida cristã de uma maneira com mais responsabilidade, colocando Ele no primeiro lugar da nossa vida, desejando mais dEle. E essa carta ela é repleta de exortação, de alerta. Ela
nos ensina a temer, a nos esforçar, a guardar, a nos aproximar, a considerar Jesus como o autor, o consumador da nossa fé, o que tem de melhor para ser guardado, desejado, mais do que coisas, mais do que desejar pessoas, mais do que desejar qualquer bem material. Jesus tem que ser desejado acima de tudo e de qualquer coisa por cada um de nós. Quando nós chegamos ao capítulo 11, o autor ele nos apresenta grandes homens de fé. É chamado a Galeria dos Heróis da Fé. E ele apresenta esses homens como homens que deram a vida. Cada um deles deu a vida, crendo que Deus tinha algo melhor. Eles viveram pela fé, mesmo não conhecendo Cristo. E lá no final do capítulo 11 diz assim, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esses homens sofreram, mas eles não viram o Salvador vir. Eles viveram também pela fé. Experimentaram promessas, mas não viram. Muitos deles não viram promessa, não viram a promessa do Salvador, mas continuaram firmes. Morreram, foram apedrejados, aqui diz, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, lá no 37 diz isso. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, irmãos. A gente não sabe o que é perseguição. Nós vivemos assim um evangelho, maravilhoso. Nós temos um país abençoado. Hoje, estamos com alguma restrição de alguma coisa que está lá no horizonte aparecendo, que está todo mundo já meio arrepiado. Parece que vai ter perseguição. Nós só parece, né, irmão? A gente já está, E olha o que esses homens passaram para servir a Deus, irmãos. Para o evangelho chegar até aqui, para Deus cumprir a promessa em Cristo e nós receber a salvação. E hoje nós estamos aqui sentados, felizes da vida, com nossos probleminhas pequenos, porque ninguém está sendo sujeito a ser cerrado ao meio, a ser açoitado, a ser apedrejado. Não estamos, irmão. Nós estamos aqui, no bem bom, ouvindo a palavra, não é verdade? Mas esses homens não. E eles não alcançaram a promessa, irmãos. A Bíblia diz. Capítulo 12. Daí, o autor falando isso sobre os heróis da fé. Homens que, a gente olha para a vida deles, é perfeita, Assim, quanto a servir a Deus. Parece assim que não tinha... Eles não iam negar Jesus por nada, esses homens, Daí, no 12, no verso 1, diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, olha o que ele exorta a nós, irmãos. Essas pessoas são tudo testemunha de homens de fé para nós. Nós olhar, a gente vê que são. Deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O autor nos propõe a correr uma corrida, irmãos. É um percurso a ser seguido. Quando a gente vem para o Evangelho, nós somos convocados a entrar numa corrida que não dá mais para olhar para trás, irmãos. Não pense mais em voltar atrás. Você não vai prestar para mais nada, é isso que eu te digo. Verdade, irmãos. Eu já ouvi gente afastada da igreja
de dizer assim, ó, antes eu não tivesse conhecido. Porque a pessoa vive atormentada dia e noite. Qualquer coisa, será que Jesus voltou e eu fiquei? Não é verdade? A pessoa não presta para mais nada, irmãos. Vive uma vida atribulada, tudo que passa, ai, estou fora da igreja. Eu fui uma pessoa assim, eu tive uns 15 anos longe do evangelho. É muito tempo, né, irmãos? Só que quando eu resolvia ir na igreja, assim, lá um dia visitar a igreja, eu chorava muito. Eu tinha assim um coração temente. Aqueles hinos, aquilo eu chorava muito, eu saí de lá chorando. Até que Jesus resolveu pegar um laço e me laçar com cordas de amor e me enforcou para eu poder ficar perto dele, porque senão eu também não queria, irmãos. Foi por dor no coração, dor de alma. Não foi enfermidade, mas foi dor de alma. Hoje eu vejo, foi misericórdia, mas chorei de criar bola na goela. Vocês já choraram de criar bola na goela, irmãos? Pensa que eu quase me afogava com... Mas, irmãos, hoje, olhando para trás, eu louvo a Deus por cada lágrima que eu chorei. Eu cheguei até aqui pela misericórdia. Se Ele não me resgatasse, eu não tinha como sair de lá. Mas eu não tinha, sozinha eu não conseguia sair daquela vida que eu estava levando. Eu me criei numa religiosidade. Eu saí fora, fui para o mundo. E depois que Jesus, o pastor Fernando diz que ele foi em 98, eu fui em 97, e nós dois temos 60 anos. Então, alguém um dia já me disse, irmãos, que até os 32 anos a pessoa tem possibilidade de mudar as ideias, porque até ali ainda está, mas eu acho que não é verdade isso. Porque foi mais ou menos aos 32 anos, o Senhor pegou e me resgatou, irmãos. E eu vejo que foi só pela misericórdia, não tinha outro jeito de eu voltar para a casa do Senhor e ter um encontro. E eu não vim, porque eu amei Jesus. O pior de tudo é isso, né? Olhando para a minha vida. Eu não vim porque eu estava apaixonada por Jesus. Eu vim porque eu sabia que só nele eu tinha solução para a minha vida. E daí foi um processo longo até eu conhecer Jesus e amar Ele de verdade. Olha que eu demorei para entender que Jesus era o melhor. Porque eu vim por causa de uma dor da alma. Me deu um começo de depressão e Ele me curou. Mas eu demorei para entender que Jesus não é uma religião. Jesus é a salvação. Jesus é o caminho. Jesus, Ele pode ser nosso amigo. Ele quer ser nosso amigo. Ele é o melhor que tem para a nossa vida. Então não dá para ter outra coisa para substituir Jesus. Nada substitui Jesus. Vocês entendem que nada? Não existe. Aí depois por isso que eu digo, depois que a gente entende, não tem nada mais. Assim que presta no mundo para quem sai. Não adianta, irmãos. Eu não sei se tem hoje aqui alguém com vontade de virar as costas e ir embora. Não adianta, meu querido. Você não vai prestar para mais nada. Lá fora não tem nada. Para a tua carne tem, mas para o teu espírito vai viver vazio, igual um saco que não para em pé. É muito bom servir a Deus. Quantos dias eu cheguei na casa do Senhor chorando, irmãos. E Deus foi me tratando, e Deus foi me limpando, e Deus foi me curando, e Deus foi me amassando e me quebrando de um jeito, de outro, e glória a Deus. Eu pude entender que só Jesus da minha vida, Ele fez o que eu precisava, eu não podia de mim, então eu não tenho orgulho. Não é sobre Raquel, é sobre Jesus, está entendendo? Não é sobre ti, é sobre Jesus. Aleluia. A gente não pode nem nada. Nós não tem como nós ser resgatado. Se resgatar nós mesmos, não tem nós nos resgatarmos a nós mesmos. Não dá. Agora eu vou para a igreja porque eu vou ser salvo. Não, irmãos. Se Deus não fizer uma obra na tua vida, tu não consegue, deixa eu te dizer. Então renda-se a Ele, renda-se. Renda-se a esse Deus, o melhor que você puder, faça o seu melhor. Ele conhece a tua fraqueza, eu também sou cheia de fraqueza, irmãos, estou todo dia numa luta
contra a carne. Pedindo, Senhor, eu quero ser renovada, Senhor, eu quero que o Senhor me encha de novo, Senhor, eu quero ter um azeite novo de novo, eu quero, sabe, sempre, todo dia, porque nós somos dependentes dEle. Ai, o amor dEle é tão grande, meus amados. Aleluia. O amor do Senhor é muito grande. 12:2 diz assim, ó, olhando para Jesus, autor, consumador da fé, o qual, pelo gozo, a alegria que estava proposta para ele, irmãos, de resgatar cada um de nós, ele suportou a cruz. Vocês estão entendendo? Jesus sofreu, mas estava proposto para ele uma alegria de que ele ia ver cada rostinho que está aqui hoje salvo. Às vezes a gente não quer sofrer por nada, irmãos. Por amor a Cristo, eu não quero que ninguém não goste de mim, que ninguém fale mal. Eu já tive bastante gente, irmãos, assim, gente. E eu orei, digo, Senhor, eu quero amar essa pessoa. É isso que tu me pede? Então eu quero amar. Me faz amar, porque tu está mandando que eu ame, eu quero amar, Senhor. É difícil amar aquele que diz que não gosta da gente, né, irmãos? Principalmente porque a gente é crente. E glória a Deus, diz a palavra, mas é difícil, a gente é carne. Ore pelos teus inimigos. Tem alguém que não gosta de você, você sabe, você vai ter que orar, meu irmão. Quer ser curado, é a única maneira de você conseguir perdoar essa pessoa é orar por ela. Deixa eu te dizer que não tem outra maneira. Não existe assim, uma mágica. Você vai ter que orar por essa pessoa e dizer para o Senhor, eu quero, se tu me pede, eu quero, mas me ajuda, porque eu não consigo. E olha que eu encontro pessoas nessa situação, irmãos. Eu estou falando isso assim, porque eu encontro muita gente com esse problema. Saí de lá porque fiquei ofendido, porque fiquei magoado, porque já não... Não segue em frente. Para e perdoa se quer seguir em frente na tua vida cristã. Porque vai ficar um buraco aberto ali, o diabo vai entrar e tu nunca vai prosseguir na tua caminhada em vitória. Não adianta. Não sei para quem serve isso hoje, irmãos, mas eu já tive. Tive pessoas, irmãos, fui afrontada pela minha fé. Pessoas que, sabe, não gostavam. Mas glória a Deus, eu entendi que eu precisava amar. E eu amo. Em Cristo eu amo sim, eu oro. Eu perdoei e quero perdoar sempre, porque eu quero morar no céu. Porque o gozo que me está proposto é muito maior. Entendeu? Está proposto por Jesus uma alegria de salvação para a tua vida, meu irmão. Então perdoe, siga em frente. Deus vai te dar graça. Se é difícil para ti, mas não é impossível. Deus não dá nada impossível para nós. Entenda isso. Aleluia. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Irmãos, é força de gente desanimada. Pensa que é força de crente desanimado, irmãos. O Senhor não chamou o cristão para ser desanimado. O cristão tem que ser animado. Se está desanimado toda a vida, isso não está certo, tem alguma coisa errada. A gente passa, luta, passa. Tem dia assim, mas olha, irmãos, Deus tem me dado uma graça assim, de eu poder ajudar pessoas. Eu estou arrebentada por dentro, mas eu tenho uma palavra, sabe, de Deus para a vida da pessoa. E eu com meus problemas, e eu com minhas dificuldades, eu poder chegar e animar a pessoa. Não, segue em frente, não faz assim, Deus quer isso de ti. Quem é que vai querer um evangelho, irmãos? De alguém que vive toda a vida de cara amarrada, desanimado, entristecido. Ninguém vai querer ir para o evangelho assim. O evangelho é alegria. Foi nos proposto algo maravilhoso, é o céu. É para isso que nós temos que olhar. Quer viver feliz? Olhe para o céu, olha para Jesus. Quer tirar esse desânimo da tua vida? As pessoas olham para ti, o que é que elas têm visto? Uma cara feia, não tem um sorriso para dar para ninguém. Irmão, sorriso é de graça. Eu aprendi isso na minha vida. Eu era muito orgulhosa quando eu era nova. Eu aprendi, depois que fiquei velha, que sorriso é de graça, a gente não paga nada e faz um bem danado para quem recebe.
Então, se o cristão não for alguém que tem um sorriso para dar para uma pessoa que precisa, vamos receber de quem? Do mundo que está cheio de peso, de pecado, desanimado, sem Jesus? Aleluia. Deixa Jesus transformar, irmãos. Não desanime. Aleluia. Louvado seja Deus. E tudo, irmãos, passa por um posicionamento. Quem se lembra aqui, há umas 3 semanas atrás, do pastor Helder, que teve aqui, um barbudo assim. Quantos tiveram aqui? Vocês lembram da história do ovo, irmãos? Lembra da história do ovo? Ele trouxe um ovo dentro de uma caixinha. Ele falou várias coisas, né? Pregação boa, assim, daquela mesmo que a gente sai animado. E ele trouxe aquele ovo dentro da caixinha e ele disse, você acredita que todos, como é que era? Todos... Alguém lembra? Era todos os problemas do mundo são resolvidos no que está dentro dessa caixinha? Uma coisa assim, né? Isso, dentro da caixinha, né? E ele trouxe um ovo. E ele disse que... Foi o que eu marquei, sabe? Da pregação. Quando a gente escuta tanta coisa boa, né? Aí só consegue marcar aquilo. Mas, irmão, para mim, foi o que eu precisei. Posicionamento. Porque um ovo, ele é quebrado se você bota ele em pé. E se bota deitado, tu aperta, tu pode... Tu não consegue quebrar ele. Ele fica forte, ele fica reforçado. Tu não consegue quebrar o ovo. Então, fala de posicionamento. A posição do ovo é que faz ele forte. Se tu bota ele deitado e aperta, não consegue quebrar. Agora em pé. Então, o nosso posicionamento diante de Deus, irmãos, para as coisas que são eternas, celestiais, para Jesus, é como nós vamos nos posicionar. Aquele dia, aquela palavra falou muito comigo. E a gente tem sempre uma guerra, né? Uma guerra dentro da gente. Será que isso? Será que aquilo, Jesus? Acho que não vou fazer mais isso. Não, vai te posicionar, irmão. O que o Espírito Santo está conversando contigo hoje? Está falando para ti? Que você tem que se posicionar, já faz tanto tempo. Quem sabe na leitura da palavra, quem sabe na oração, quem sabe, não sei. O Espírito Santo está falando para cada um de nós aqui. E aquele dia ele falou comigo especificamente sobre o posicionamento que eu tinha que tomar na minha vida. Deixar Jesus trabalhar, irmãos. Fazer para ele, olhar para ele. Lá no 12:18, diz assim, ó. O escritor dos Hebreus falando. Porque a gente acha que é difícil, né? É tão difícil servir a Deus, é uma luta, é uma guerra. Daí ele vai falar lá de Êxodo. Quando ele fala isso aqui, ó. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Ele está falando de uma história onde Moisés pega o povo de Israel, Deus diz para ele, leva lá no monte que eu quero falar com eles. Chega lá, irmãos, a visão foi tão terrível que eles disseram, Moisés, não, nós não fala com nós, porque que Deus não fala, nós vamos morrer tudo. De tão terrível era a visão. Não é assim. Nós não chegamos a um Cristo. É isso que ele quer dizer. Jesus para nós não é esse Deus que eles encontraram lá naquele... Que eles ficaram atemorizados. Irmãos, nós chegamos a um Deus de misericórdia. Olha aqui. Porque eles não podiam... Aqui no 20, no 12:20. Porque não podiam suportar que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Até Moisés, irmãos, ficou assombrado e tremendo da visão que ele viu de Deus. Mas o que ele fala de nós hoje? De quem nós chegamos hoje?
o acesso que nós temos hoje. Mas chegaste ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que de Abel. Irmãos, é uma advertência, uma exortação para nós. Vocês não estão agora no tempo da lei que tinha que ficar longe. Deus falava, quando Deus falava, eles tremiam. Não, nós temos acesso livre. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado, de alto a baixo, simbolizando que nós temos acesso a Deus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos e falar com Deus a qualquer momento. Jesus nos deu esse livre acesso. Jesus tem que ser o melhor que nós temos, irmãos. É isso que essa palavra quer dizer para nós hoje. Não tenha por melhor tua casa, tuas coisas, tua carreira, ou qualquer pessoa que queira te impedir. Não deixe nada te impedir de amar e conhecer esse Cristo vivo. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar hoje. Busque a ajuda do Espírito Santo de Deus que está disponível a nós. Ele veio morar. Nós somos casa, morada de Deus. Ele está em nós. Ele quer fazer em nós, de nós uma casa santa, uma morada santa. Alguém que vale a pena ele morar, meu amado. Seja essa casa santa de Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa Ele fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Porque Deus também, Ele não agride ninguém. Ele nos ama, mas Ele deixa a gente ir escolhendo, fazendo as nossas escolhas. Sabe, quando eu falo da minha vida, que eu fui laçada com cordas de amor, mas eu fui deixando, eu fui entendendo. O processo foi doído, foi muito doído. Mas eu fui entendendo que eu precisava, eu não podia errar de novo. Está entendendo? Você não pode errar e continuar errando. No mesmo erro sempre. Nós temos que deixar Deus trabalhar em nós. Ele quer isso, irmãos. Ele quer. Ele quer nos chamar de irmãos. Pega a carta aos Hebreus e leia. Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida aqui. Deixa essa palavra transformar a tua vida. Por isso que eu digo, irmãos, quando eu comecei a ler essa palavra hoje, eu vi que eu não precisava falar nada. A própria palavra, ela entra e ela te alerta, ela te deixa. Deus, eu tenho que mudar. Se você pegar essa palavra e ler, leva 1 hora para ler. Não é uma carta grande, é advertência. Sabe, é advertência. Porque lá no 12, 29, ele diz assim, ó. Porque o nosso Deus, Ele é um fogo consumidor. Ele é. Mas nós, irmãos, nós hoje estamos com a porta da graça aberta. Está disponível. A gente pode entrar, sair da igreja. Me ofendi com aquele, não estou gostando. Vou sair um tempo, depois volto de novo. Irmãos, não é assim. Ai de nós, se nós pisar o Filho do Homem. O sangue dele tem muito valor. Sabe, irmãos, às vezes eu fico irritada com isso. Quando eu vejo alguém brincando com o sangue de Jesus. Fazendo até piada. Eu não gosto. Pode me chamar, mas não gosto, irmãos. Eu acho muito ruim. De gente dizendo até, só o sangue. Não, irmãos. Sangue de Jesus é algo precioso, foi derramado pela nossa vida. Ele não pode estar na boca de qualquer um fazendo piada. Nem o nome de Jesus. Não é porque nós temos livre acesso, porque ele é o nosso sumo sacerdote, ele está lá para... Ele intercede, Jesus está intercedendo pela nossa vida. Você entende o que é isso? Ele subiu, passou tudo que passou, está sentado à direita de Deus e está intercedendo pela vida de nós, pecadores aqui, fazendo o que quiser.
como nós quisermos, como a nossa ideia, eu vou pecar, mas não faz mal, Jesus perdoa. Não, irmãos, não. Nós temos que ter reverência, temor, é o que essa carta passa para nós. Ela nos exorta a ter temor, ter reverência às coisas de Deus, aquilo que Deus revelou para cada um de nós. Porque se nós estamos aqui hoje entendendo isso tudo que você está entendendo, deixa eu te dizer que foi revelação de Deus. Porque no mundo está cheio de gente que não, essa palavra ainda não foi revelada. Você é privilegiado, meu irmão, eu sou privilegiada de nós estar aqui hoje e compreender esse evangelho de Cristo para a salvação da nossa alma. Nós somos privilegiados, meus queridos. Não temos que ter orgulho, mas temos que ter um entendimento. Que foi para preço de sangue que fomos resgatados. O nosso Senhor hoje intercede pela nossa vida. Isso é muito sério, meus amados. Que o Senhor nos ajude a levar uma vida cristã séria, numa busca incessante pela presença de Deus, por conhecer a Deus através do Espírito Santo de Deus, que mora na tua vida, na minha vida. E Ele quer nos conduzir a uma vida de santidade, de santificação, que é um processo que Hebreus vai falar, sem a qual ninguém verá a Deus, meus amados. Seguir a paz e a santificação está aqui, sem a qual ninguém verá a Deus. Então é um processo, todo dia tirando coisa, deixando de lado, arrancando, limpando, fazendo novo, dizendo: Deus, eu não posso, mas Tu pode em mim, eu quero, faz, Senhor, eu preciso deixar essa língua atrás dos dentes que fala demais. A nossa língua ela é perversa, irmãos. Tiago vai falar disso. A gente precisa falar de tudo. Nós não precisamos falar de tudo, dar opinião para tudo, irmão, nós não precisamos e a gente faz. Eu tenho tentado dia a dia deixar essa língua aqui. Ela tem aqui, uma carreira de dente, mas a gente ainda consegue ultrapassar e falar. Nós não precisamos falar tudo que nós pensamos, irmãos. Eu conheço uma pessoa que é uma tragédia. Tragédia. Ela não tem um filtro de nada. Se ela olha para ti, ela te acha feia, ela diz. É um terror, irmão, se encontrar com a pessoa. Verdade. Pensa no horror, eu tenho horror de passar pela pessoa. Ela te acha feia, ela diz que está feia. Não tem creme lá para passar em ti. Como tu estás gorda? Estou falando sério, irmãos, isso é muito sério. É um horror. Mas às vezes a gente não faz diferente. A pessoa vem e conta uma coisa, tu já tem que dar opinião, não precisa. Fica quieto, vai orar. As nossas palavras vão nos condenar. Meus amados, eu deixo essa palavra para a igreja meditar nela hoje. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Antes de cortar em vocês, que ela é uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma, dividir juntas, medulas. Sabe a intenção do coração nosso, tudo? Ela cortou em mim, irmãos, muito. Eu quero que ela continue cortando todo dia, porque é um processo a santificação para a nossa vida, meus amados. Não se ofenda comigo, também não vou pedir desculpa, né, irmão? Porque não é eu, é a palavra de Deus, então não posso, né? Mas Deus me deixou, né, mandou falar, eu vou falar. E que o Espírito Santo ajude cada um de nós, meus amados. Amém.